Boa noite, irmãos e amigos. É uma grande alegria, né? Estarmos aqui. Não sei se os irmãos estão mais alegres com o teto ou com o ar-condicionado, né? Mas graças a Deus, né, que uma coisa traz a outra e traz benefícios para que a gente possa estar adorando ao Senhor e se concentrando melhor, né? A ideia não é só o conforto por si só, mas um conforto que nos ajuda a estarmos concentrados naquilo que é importante, as palavras do nosso Deus. Essa noite eu queria convidar você a estudar comigo uns salmos. O saltério, ele nos ensina como adorar de maneira verdadeira o nosso Deus. Na realidade, quando a gente olha, né, desde Gênesis, nós aprendemos que Deus nos criou para adorá-lo. O homem foi criado para adorar a Deus. No entanto, o pecado, ele distorce. O pecado faz com que o homem adore outras coisas e adore até aquilo que Deus criou. De modo que há uma distorção tão grande que aquilo que nós adoramos, se não é Deus, distorce o propósito para que nós fomos criados. De modo que nós nos tornamos aquilo que nós adoramos, então podemos nos tornar aquilo que Deus não teve o propósito de criar. O salmista, então, ele nos orienta a forma como nós podemos observar quem é este Deus a quem nós devemos adorar, e à medida que nós observamos quem Ele é, nós podemos, então, refletir este Deus que nos ama, que guarda e que nos direciona. Os salmos também, eu gosto muito de estudar os salmos ou estudar o Antigo Testamento, porque o Senhor no Antigo Testamento, Ele nos traz didaticamente ensinos até através de imagens, através de situações do dia a dia que o povo de Israel, ele tinha que viver, ele tinha que fazer, para assim então pensar, meditar, olhar para os feitos do Senhor. Uma das formas então de adoração e umas formas didáticas que você pode ver eram os hinos, eram os cânticos. Os cânticos então tinham essa perspectiva didática de ensino para aprofundar, para inculcar na mente do crente do Antigo Testamento, do servo de Deus, aquilo que Deus queria para ele. Então, quando nós olhamos os salmos, nós temos diversos tipos de salmos. Um desses salmos é os salmos que a gente chama salmos das peregrinações. Pode ser de dois tipos: as peregrinações do povo voltando do exílio, indo para o exílio, e às vezes a peregrinação indo ao templo. E era interessante eles rogarem, eles orarem, ou eles cantarem esses cânticos, porque através do cântico, imagine, né, você saía da sua cidade, talvez você morava ao norte, na Galileia, e você teria que ir ao sul, a Jerusalém, porque era o lugar onde você deveria adorar. 3 vezes por ano, sua família tinha que se dirigir àquela cidade, porque ali no templo era o lugar propício e o único local que eu poderia oferecer sacrifício e Deus receber esse sacrifício. Então, ano após ano, 3 vezes por ano, sua família se dirige a esse local, e durante esse trajeto haveria hinos, haveria cânticos, que através desses cânticos você poderia ensinar, que você poderia inculcar na sua mente quem Deus era. Por que eu estou fazendo isso? Por que é importante sacrificar ao Senhor? O hino, então, ele tem sempre uma expressão de adoração, no sentido de louvar ao Senhor, como nós fizemos aqui, mas ele tem uma profundidade teológica, que ele quer que você aprenda, que você viva, que você sinta, que você faça. De modo que a gente não canta por cantar, a gente não canta porque a gente gosta, a gente não canta simplesmente porque é harmônico aos nossos ouvidos. Nós cantamos para refletir quem é o nosso Deus, para engrandecer o seu nome, para aprender o que Ele quer de nós. Então, estudar salmos nos ajuda então a ter uma perspectiva do próprio Deus, de como Ele quer ser adorado. O salmo que eu quero analisar com você, estudar com você essa noite, é o Salmo 24. E à medida que você for achando, queria convidar você mais uma vez a ficar em pé, para a gente ler o Salmo 24. É um salmo bem curto.
Salmo 24, a partir do verso 1, diz assim: Ao Senhor pertence a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque ele fundou-a sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem faz juramentos com a intenção de enganar. Este receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Esta é a geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é o Rei da glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso nas batalhas. Levantem as suas cabeças, ó portas. Levantem-se, ó portais eternos, para que entre o Rei da glória. Quem é esse Rei da glória? O Senhor dos exércitos. Ele é o Rei da glória. Ore ao Senhor, peça a Ele, neste momento, que você medite na sua palavra. Logo em seguida eu irei orar por todos nós também. Amado Deus, estamos essa noite reunidos em Teu santo nome, porque Tu és digno de receber toda a honra e glória. Ó Senhor, Te agradecemos, ó Pai, porque Tu, sendo soberano sobre a terra, sobre o céu, o Senhor nos amou. O Senhor enviou o Teu Filho para morrer por nós. Ó Senhor, nos ajuda a entender a Tua palavra, entender como Te adorar da maneira que Te agrade. Como se chegar diante de Ti, Senhor, de modo a engrandecer o Teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, a ser uma igreja saudável, uma igreja que prega a Tua palavra, Senhor, e que vive, Senhor, a Tua palavra em nós. Nos abençoa para que entendamos a Tua palavra essa noite e apliquemos. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, eu te oro, amém. Pode sentar. Nesse hino de adoração, o salmista ele quer nos ajudar a entender como podemos adorar melhor a Deus. Nesse hino, então, ele vai iniciar nos seus primeiros 2 versículos, nos apontando ou nos respondendo à pergunta: por que o servo de Deus deve adorar o Senhor? Parece ser uma pergunta óbvia, né? Deus, ele deve ser adorado. No entanto, entender, novamente eu digo, entender quem Deus é, fará com que eu possa o adorar da maneira que ele deve ser adorado. Entender a grandiosidade de Deus faz com que eu possa entender a minha condição de humilde pecador, de um verme, como é colocado no Salmo 22, de modo que eu possa me colocar e ver não só a sua grandeza, mas também o seu amor em se importar com pessoas como eu e como você. Então, o início dos versos, Davi, ele nos orienta, nos direciona a olharmos, a contemplarmos o nosso Deus, o nosso Senhor. E iniciando, como muitos outros salmos, ele inicia falando que esse Deus é o Senhor e a Ele pertence toda a terra.
Deus, Ele é o Criador, Ele é o sustentador e Ele é aquele que pertence a toda a terra. É interessante observar também que naquela época Davi, e estava ali rodeado, por outras religiões, rodeado como nós também estamos, rodeados por várias ideologias e filosofias, e o seu objetivo também é mostrar que este Deus é diferente dos deuses ao redor. As palavras que Davi ele usa como fundou sobre os mares ou as correntes eram palavras usadas em hebraico ou no ugarítico naquela época para fazer referência a deuses que estavam ali, aos deuses cananeus, aos deuses egípcios que eles adoravam, que eles entendiam que através do caos, que através do nascimento desses deuses vieram a surgir toda a terra. Davi ele orienta a dizer, olha, nosso Deus não é este Deus, nosso Deus é o Deus que criou todas as coisas, que criou até na mente deles, os mares, os rios, o sol, a lua, tudo que existe foi Deus que criou. Ele quer corrigir o entendimento dos seus irmãos que viviam ao redor de pessoas que criam em vários deuses. Ele quer direcionar então ao Senhor e entender que a vida se resume a entender que o Senhor, só existe um Senhor, só existe um Deus e é a Ele a quem eu devo adorar, a Ele que eu devo me importar, é a Ele que eu devo conhecer. O Senhor pertence à terra e sua plenitude. Quando nós olhamos também essa realidade, o que nós podemos entender é que nada que nós olhemos aqui ao redor, por mais que eu possa comprar, por mais que eu possa trabalhar e dizer depois que é meu, nada pertence a nós por direito, porque tudo pertence àquele a que criou. A condição de termos algo ou não termos algo, de fazermos algo como criação, é algo que foi permitido pelo Senhor. A Ele pertence a terra e toda a sua plenitude, o mundo e também aquele que nele habitam. Olhar para o aspecto primeiro das coisas físicas que Deus criou, sua plenitude, o mundo, e depois Davi ele nos orienta a olhar não só para as coisas físicas, mas também não que nós não sejamos físicos, mas para olhar para aqueles que habitam e aqueles que manipulam, aqueles que usam as coisas que pertencem ao Deus. Nós também somos criaturas de Deus e como criaturas de Deus temos responsabilidade para com Ele. Mesmo que essas criaturas, mesmo que nós como criaturas criadas por Deus, não creiamos nele, não respeitemos a Ele, nós vamos prestar contas diante de Deus. É interessante pensar também, olhando para o Novo Testamento, que Deus ele vai em Cristo nos comprar, sendo servos dele, nós estamos então duplamente homens e mulheres que devemos olhar para um Deus que nos resgata, que nos cria, e um Deus que nos resgata e que traz a gente a uma nova salvação. Então, primeiro olhar para nós, para entender como se deve adorar é olhar para o Deus aqui foi que nos criou. Os salmos eles vão fazer muitas observações sobre quem é Deus, sendo Ele juiz, sendo Ele criador, sendo Ele o sustentador, sendo Ele aquele que move os reis, aquele que move as nações. Então, à medida que você se importa, se busca conhecer mais quem é este Deus, melhor você vai adorá-lo. Às vezes a forma como você adora a Deus, às vezes a forma como você se coloca dentro do culto ao Senhor, eu acho que é uma realidade, é um reflexo daquele a quem você olha, aquele que você observa. E a ideia do hino de Davi era exatamente passar isso para aqueles que estavam caminhando para adorar ao Senhor. A ideia aqui é uma preparação,
Os versículos 3 ao 6, eles vão falar de uma preparação como se fosse um diálogo daqueles que estão chegando em Jerusalém, daqueles que querem saber a melhor rota para subir ao templo, né, ou para subir ao busca do tabernáculo, e é como uma rota que quem subirá ao monte do Senhor, quem vai para Jerusalém este ano, como vocês irão? Então os versículos 1 ao 2, eles são essa preparação. Antes de você se preparar, antes de você pensar em subir no monte do Senhor, olhe para o Senhor, olhe para quem é digno de ser adorado. Você conhece Ele verdadeiramente? Por que você faz isso? Por que você se dirige ao monte santo de Deus? São perguntas que Davi quer que o adorador ele pense. Por que você está se dirigindo ao monte santo do Senhor? Você está indo porque se tornou uma trivialidade? Você está indo porque é um costume da sua família? Você está indo porque alguém está ali importunando? São momentos de reflexões que eu creio que Davi queria que os ouvintes estivessem atentos não só para fazer aquilo que estava determinado na lei, mas que ele fizesse aquilo porque eles tinham um relacionamento e eles tinham um entendimento de quem era o Deus de Israel. Mas como eu falei, o autor, além de nos indicar porque nós devemos adorar a Deus, ao Senhor, ele vai apontar nos versículos 3 ao 6, quem deve adorar ou como se deve adorar a Deus. Os versículos então continuam nos ensinando, quem subirá ao monte do Senhor? Alguém pergunta, quem há de permanecer no seu lugar? A sua resposta, a resposta talvez de um sacerdote, a resposta talvez da lei do Senhor, ela indica o caminho daqueles que olham para o soberano Senhor, olham para aquele que é o Santo de Israel, e ele vai indicar o caminho e a forma e o modo como você vai poder se chegar ao monte do Senhor e o adorar. Não podia se chegar de qualquer forma, não podia se chegar do jeito que você queria. Existe uma maneira de adorar a Deus. Não é eu que digo forma como eu vou adorar a Deus. Não era os israelitas que diziam a forma como eles iam adorar a Deus. A própria palavra do Senhor indica o caminho para adorar o Santo de Israel. E nessa segunda parte, então, ele quer mostrar como você, como servo de Deus, pode se aproximar de um Deus soberano e santo para o adorar. Primeiro, então, ele vai dizer que o adorador é aquele que tem as suas mãos limpas, o que é limpo de mãos. O versículo diz, no início, que é de limpos de mãos e puro de coração. A indicação de mãos, ela está muito relacionada, a figura das mãos está muito relacionada àquilo que você faz. Fazer aquilo que você faz diante dos homens, diante de Deus. Existia, logicamente, um ritual de purificação que era determinado lá em Deuteronômio, em Levíticos, antes de a pessoa adorar a Deus. Existia também rituais de que pessoas até em certas situações, mulheres ou homens, depois de certos pecados, eles não poderiam nem se aproximar do templo ou entrar nele. Estar limpo aqui então indica a forma como Deus aponta. O caminho que Deus aponta é o caminho novamente que Ele trilha. Limpo de coração então é você estar fazendo de acordo com os mandamentos do Senhor. Limpo de mãos, o limpo de mãos, então é aquela pessoa que faz de acordo com os mandamentos do Senhor, observando esses mandamentos em sua palavra. Infelizmente muitas pessoas, voltam, provavelmente mesmo vivendo naquela época, mesmo crescendo e escutando a respeito da lei do Senhor, era provável que muitos queriam viver de acordo com sua maneira, muitos queriam fazer de acordo com seus pensamentos. A segunda forma, então, que o adorador precisa, ou como ele deve se aproximar de Deus, ele deve ser, então, também puro
puro de coração. Puro de coração aqui é uma coisa que, se nós olharmos a realidade, né? Se olharmos de maneira literal, quem é puro de coração? Ninguém. Só o nosso Senhor Jesus Cristo foi puro de coração. A figura então que Davi aponta, que a palavra de Deus aponta, da ideia de puro de coração, faz um contraste com as mãos. Enquanto que minhas mãos fazem algo, o coração ele revela os seus propósitos, revela as suas intenções. Então ser puro de coração é ter intenções que agradem ao Senhor, as intenções corretas diante dele. Porque é muito fácil ter e fazer coisas para o Senhor. É muito fácil, né, estar em um ministério ou servir a Deus em determinados lugares, mas não com a motivação correta. E o seu coração, então, não é puro. Você não entrega aquilo de maneira pura diante de Deus. A terceira coisa, então, que o adorador precisa olhar, perceber, ver, é aquele que não faz, que não entrega a sua alma à falsidade, que não vive uma vida falsa. A falsidade, ela pode ser também traduzida no hebraico como vaidade. É uma pessoa que vive de maneira vaidosa. Vaidade é viver da maneira que ela quer. É estabelecer os seus próprios pensamentos. É ter a sua perspectiva como a perspectiva correta. É entregar então o seu coração para os seus desejos, para os seus anseios. Aquele que é um adorador, ele não coloca, ele tira na realidade os seus desejos e os coloca nas mãos do Senhor. Ele tira então os seus pensamentos e ele busca os pensamentos do Senhor. Mas aqueles que se entregam à falsidade, à vaidade, eles se entregam então aos seus desejos, aos seus pensamentos, aos seus pecados. Uma vida de adoração, além de ser uma vida que busca andar nos mandamentos do Senhor, que busca ter um coração motivado para fazer de acordo com a vontade de Deus, ele busca não pensar mais os seus próprios pensamentos, a não desejar os seus próprios desejos, mas a buscar do alto aquilo que adora, aquilo que agrada ao seu Senhor, soberano Senhor. Ainda no versículo 4, ele aponta a quarta atitude que o adorador deve ter. Nem faz juramentos com a intenção de enganar. Jurar dolorosamente, de maneira falsa também, aqui, era às vezes uma prática de muitos. Ou fazer juramentos, ou fazer votos que não iriam ser cumpridos, ou enganar realmente de maneira proposital aos seus colegas, ao seu sacerdote, ao seu Deus. Um adorador, ele não vive uma vida de engano, ele vive assim como a palavra de Deus diz, é sim, sim, é não, não. Ele busca viver uma vida justa, uma vida reta. Essa deve ser a vida do adorador. De maneira que quando o adorador ele vive essas práticas, ele busca diante de Deus esse coração, essas mãos limpas, esse coração puro. Ele não busca mais suas vaidades e desejos. Ele não busca, tem a intenção de enganar a Deus. Ele receberá, versículo 5, ele receberá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. Pode parecer que seguir a Deus ou adorá-lo pode ser algo muito difícil de se fazer. E realmente, por nossas próprias forças, adorar a Deus é impossível.
por minhas próprias atitudes, por meus próprios pensamentos, pelos meus próprios desejos, será impossível agradar a Deus. É por isso que nós precisamos receber Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador, e receber o Espírito Santo que nos consola, que nos orienta, que nos ajuda a viver vidas que agradam ao Senhor. Essas bênçãos que nós recebemos exatamente para que possamos fazer aquilo que Deus deseja que nós façamos, viver da forma como que Ele quer que nós vivamos. Receber as bênçãos do Senhor é a busca constante. Paulo ele vai ilustrar isso quando ele fala aos Filipenses, quando ele diz o seguinte, em Filipenses capítulo 1, versículo 6, ele vai dizer: aquele que começou uma obra em vocês, ele há de terminá-la. Então o Senhor, ele é aquele que capacita, ele que movimenta e ele que termina a obra. No entanto, isso não exime a responsabilidade do adorador, do crente, do filho de Deus, de fazer a sua parte, de buscar a sua maturidade e a sua santificação. É por isso que mais à frente, em Filipenses 2, ainda em Filipenses capítulo 2, versículo 12, ele vai dizer o seguinte: portanto, desenvolvei a vossa salvação com temor e com tremor. Aqui a mesma ideia, o salmista então ele coloca que nós devemos buscar, e aqui ele faz o inverso, ele coloca primeiro a capacitação, ou melhor, a primeira atividade do adorador de buscar, de fazer a sua parte. E aí ele inverte colocando agora, dizendo que é Deus, você receberá as bênçãos de Deus para fazer isso. Ele é o Deus de justiça, Ele é o Deus da sua salvação. Por último, no versículo 6, ilustrando ou falando a respeito de como nós devemos adorar a Deus, ou o que nós devemos fazer para adorar a Deus, novamente mostra aquilo que nós não podemos fazer por nós mesmos. Versículo 6 vai falar assim: esta geração dos que o buscam, dos que buscam a face do Deus de Jacó. A ideia de buscar ao Senhor, o Salmo vai colocar aqui, a buscar a vontade de Deus. Outro comentarista vai dizer aqui que o versículo 6 quer apontar também para nós como o povo escolhido de Deus. Assim como Jacó foi descendente de Abraão, Isaac, temos Jacó, e assim Israel, e assim chegamos até Davi. Davi coloca diante do povo de Israel, dizendo: olha, nós somos a geração, essa geração que Deus quer que nós o adoremos verdadeiramente, com corações puros, com mãos limpas. Precisamos ser uma geração que busca a Deus. Davi, ele queria direcionar este povo. Uma informação importante também nesse momento histórico, alguns vão colocar o Salmo 24 em um momento em que, depois de uma batalha, foi descoberto, a Arca da Aliança, e Davi queria trazer a Arca da Aliança lá para Jerusalém, e é feita uma grande festa. Então, provavelmente esse hino ele foi criado, ele foi escrito para descrever essa grande festa. Lembrando então a santidade do nosso Deus e como nós precisamos nos aproximar desse Deus que está conosco, porque a Arca da Aliança, ela representava exatamente isso. O povo de Israel ele não tinha autorização de ir para guerras, não tinha autorização de ir fazer algumas coisas, senão a Arca da Aliança não estivesse com eles. A Arca da Aliança então representava a presença de Deus diante do povo. Então o autor, Davi, ele quer que você e aqueles servos, aqueles homens, aquelas mulheres olhassem para o nosso Deus, olhassem para quem Ele era, como Ele era soberano, como era magnífico, Ele colocar isso agora diante deles. Mas acima de tudo Ele quer que nós olhemos agora para o Rei da Glória. Versículos 7 até o versículo 10, ele chama o adorador a uma celebração, a celebrar ao Rei da Glória. Aqui no Salmo 24 e em outros salmos, eu fico fascinado em perceber o quanto Davi ele meditava no plano divino de Deus.
Em 2 Samuel capítulo 7, ele recebe uma promessa de Deus, e ele diz: olha, através da tua geração, o Filho de Deus virá. E através desse Filho, ele reinará por toda a eternidade. Davi, ele entendeu isso. Ele entende isso tanto que no Salmo ele vai dizer, em Samuel ele vai dizer que isso deveria ser propagado, que deveria ser ensinado em todas as nações. O escutar e o entender da palavra de Deus naquele momento, através da vida dele, faz com que ele proclame e entenda que é responsabilidade dele, é responsabilidade de Israel, proclamar o Evangelho, ou o proto-evangelho, para todas as nações. Às vezes nós passamos a olhar o Antigo Testamento com uma perspectiva, e a maioria deles tinham realmente uma perspectiva de que a salvação era só para o povo de Israel, que Deus não se interessava para as outras nações. Mas os Salmos 22, 23, 24 e outros salmos vão mostrar que não. A visão do salmista, a visão de Deus, sempre foi que todas as nações adorassem a Ele. Nós lemos isso no capítulo 22. O pastor iniciou a leitura exatamente falando sobre isso, versículo 27. Olha aí, o Salmo 22, versículo 27. Salmo 22, 27 diz assim: os confins da terra se lembrarão do Senhor, e a Ele se converterão, diante dele se prostrarão. Quem? Todas as famílias das nações, pois do Senhor é o reino, e Ele quem governa as nações. O salmista ele aponta talvez para um erro teológico que o povo pensava. O povo pensava que o seu rei era um rei local e que o seu rei ele reinaria somente sobre Jerusalém. Mas pelo contrário, esse rei de glória, ele era um rei majestoso que reinaria por todas as nações, e que a proclamação deste rei deveria ser feita então aos confins da terra. Sim, haveria necessidade de chegar-se ao templo, haveria necessidade de se vir sacrificar, porque sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, mas o foco aqui é entender, e todas as nações entender, que Cristo, o Messias, o Filho de Deus, ele viria pela nação de Israel. Isso não é algo que fica só claro e óbvio no Novo Testamento. É algo que eles deveriam conhecer, eles deveriam saber, eles deveriam proclamar. Por que eu falei dos Salmos 22, 23 e 24? Aqui nós temos uma trilogia. Se pudéssemos dizer e falar um título para o Salmo 24, seria, como muitos conhecem, o retorno do rei. O Salmo 24 fala do retorno do rei, ele fala de um rei que viria, um rei majestoso. Então, quando nós olhamos o Salmo 22, 23, 24, eu convido você depois a lê-los e a estudá-los. Nós olhamos a respeito daquele que é quem nós adoramos, Jesus Cristo. Quando olhamos então o 22, ele diz: Deus meu, por que me desamparastes? Nós lembramos então de Jesus Cristo como servo sofredor. O símbolo do Salmo 22 é o símbolo da cruz, é o símbolo daquele que carregou os nossos pecados. É aquele bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Quando caminhamos para o capítulo 23, nós olhamos para o pastor que traz a paz. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Assim como é declarado em Hebreus que Ele é o nosso pastor que cuida também de suas ovelhas. A trilogia então termina no Salmo 24, enquanto agora ele apresenta o rei de glória, o rei que voltará. Ele veio, mas ele não veio para cumprir essa profecia aqui que está declarada no Salmo 24. Apesar de que quando Jesus Cristo ele entra em Jerusalém e
as perguntas são feitas: quem é este que está entrando? Quem é este que vocês estão adorando? Hosana ao que vem em nome do Senhor. Mas como nós lemos aqui, entendemos, Salmo 22, profetiza, ele ensina que naquele momento Jesus Cristo ele caminhava, mas caminhava para a morte. Ele caminhava para cumprir o propósito de Deus em nos resgatar de nós mesmos. Ele caminhava para ser seu corpo, levar sobre ele todos os nossos pecados. Mas ele irá voltar, irmãos, ele irá voltar. Ele irá voltar, e assim é o que o Salmo 24 quer que a gente cante, que a gente entenda, que a gente proclame. Versículo 7 e o versículo 9, eles repetem no seu início as seguintes frases: levantem as suas cabeças, ó portas, levantem-se, ó portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Numa procissão, numa marcha de vitória, você deve ter assistido já filmes, né? Você deve ter visto já cenas, né, de marchas de vitórias dos reis, do rei conquistador, ele entrando, né, pelas essas grandes cidades, ele passando então pelas essas grandes portas que marcavam as cidades daquela época. Davi, ele olha para ele vislumbra esse momento, ele vislumbra o momento de um rei que está entrando, ele está marchando com o seu exército, entrando pela cidade. E se você já estudou um pouquinho e ouviu um pouco dessas cidades, você via como eram grandes aquelas portas. Então você tinha que ter portais, que é aquela parte que fica em cima da porta, muito reforçada, grande, para que não pudesse quebrar. Mas Davi, ele está dizendo: olha, levantem portas, levantem, porque aquele que vai passar é enorme, é imenso, é majestoso. Levantem, porque senão ele não irá conseguir passar. Davi, ele olhava para o seu Deus de maneira tão majestosa, tão grandiosa, que ele olha para os portões de Jerusalém e ele diz: olha, levantem-se portais, levantem-se, ó portas, porque não vai ser possível o Rei da Glória passar. Imagine, né, você tentar mudar um projeto arquitetônico e dizer: rapaz, está muito baixo. As muralhas sempre foram muito altas, as portas sempre foram muito altas, e Davi agora gritar, dizer: olha, levanta, que está pequeno. Está pequeno por quê? Quem é que vai passar por isso aí? É um gigante? Não, é o Rei da Glória. Está pequeno esse portal, está pequeno essas portas para aquele que irá passar. E ele quer explicar quem é este rei. Quem é este Rei da Glória? Quem é este rei que aqui as portas precisam ser levantadas, os portais precisam ser levantados? Ele é o Senhor forte e poderoso. É o Senhor poderoso nas batalhas. Jesus Cristo não veio buscar vencer uma batalha. Jesus Cristo, ele não perde nenhuma batalha. Jesus veio cumprir uma missão. Jesus Cristo não veio para guerrear contra Satanás e seus demônios. Porque o nosso Rei, nosso Senhor, ele é soberano e ele é poderoso em todas as batalhas. Ele não perde nenhuma batalha. Versículo 10, ele aponta ainda para esse Rei de Glória como o Senhor dos exércitos. Ele é o Rei de todos os querubins, serafins, todos os anjos. Ele é o Rei em que está e deve-se ter toda a glória. Esse Rei, ele é apontado para nós em Apocalipse. Eu queria que você lesse comigo Apocalipse capítulo 5. Enquanto Davi tenta explicar um pouco da grandeza de Jesus Cristo, do Cristo que viria através daquilo que ele estava ao redor dele,
através talvez daquele portal em que precisava se levantar, mostrando a grandeza do seu Cristo, o Rei de glória, aquele que sofreu no capítulo 22, aquele que é o bom pastor, que leva bem as suas ovelhas. Apocalipse ele vai nos dar uma visualização mais precisa de quem é este Rei, quem é este Rei, Senhor e Senhores. Apocalipse 5, a partir do versículo 11, diz assim: Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes, dos anciãos, cujo número era de milhões de milhões, de milhares de milhares, proclamando com voz forte: digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra e a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Essa é a realidade do nosso Rei. O Cordeiro, ele veio, ele morreu para que pudéssemos reinar eternamente com ele. Olhando então para esse salmo, eu queria que a gente pensasse, meditasse um pouquinho então. O quanto você tem conhecido a Deus? O quanto você conhece ao Senhor? O quanto você o vê como soberano em sua vida? Qual o seu relacionamento com este Deus? O modo como você chega aqui essa noite pode indicar vários motivos. O adorador, não é, como nós lemos, né, ele pode chegar, infelizmente, alguns têm chegado, tentam adorar a Deus, mas com corações que não são corações com inclinação, com motivos corretos. Qual o motivo que você está aqui essa noite? Muitas pessoas, elas chegam para assistir cultos. Já temos falado, acho que eu já falei isso uma vez, né, que verdadeiros adoradores, eles não assistem cultos. Verdadeiros adoradores, eles prestam cultos a Deus. O adorador, ele não está passivo no processo de adoração. Ele está sempre ativo. Ele está ativo no conhecer ao nosso Deus, ele é ativo em adorá-lo em espírito e em verdade, ele é ativo ao abrir a sua boca e cantar, mesmo cantando afinado, mesmo cantando desafinado, o seu propósito é adorar ao seu Criador. Quando nós cantamos a Deus, ele não está interessado se você vai fazer parte do coral. Quem vai estar interessado se você está afinado ou não é o Weber. Aí ele vai estar interessado, né? Rapaz, irmão, talvez acho que não seja seu ministério. Mas é impressionante. Você acha que aqui, em nossa igreja, nesse momento, tem pessoas que são desafinadas? Sim ou não? Que cantam às vezes, né? O cara da música, ele é bem técnico. Não tem, né? Porque se você for olhar... Não, estou falando assim, tem pessoas que não cantam no tom certo. Podem aprender a cantar. Mas quando nós cantamos como igreja, quem escutou, fora você que está do lado desafinado, né? Quem escutou a igreja cantar desafinado? Não canta. A gente vê, né? E é impressionante isso. O coral do Senhor adora a Ele. Quando nós somos uma unidade, nós adoramos a Deus. Seja você afinado, seja você desafinado, seu propósito é adorar a Deus, porque Ele é digno. Sabe por que você não canta às vezes? Eu quero usar essa ilustração porque ela é boa. Você não canta porque não está olhando para o soberano. Não está olhando para que Ele é digno, Ele é soberano, Ele tem o direito, não só o direito, mas eu tenho o dever de adorá-lo. E não importa, eu estou com pena do irmão que está do meu lado ou na minha frente se eu canto desafinado. Porque eu estou aqui para adorá-lo. E ele vai ter que escutar eu cantando desafinado. Mas sua intenção, o seu propósito
é adorá-lo porque Ele é o Deus da sua salvação. Ele é o Rei que morreu pelos seus pecados, e Ele irá voltar para lhe levar para o eterno lar. Mas eu quero ilustrar como coisas simples, como o ato de cantar ou não de cantar, podem ser uma revelação do seu modo de adorar a Deus. A gente poderia falar do nosso dia a dia, como nós adoramos ao Senhor. Infelizmente, muitos vão sair daqui e não vão mais lembrar de quem é Deus. Muitos aqui só vão lembrar que tem uma Bíblia na quarta-feira, porque não pode chegar aqui na quarta-feira sem uma Bíblia. Não, adorar a Deus então tem a ver como relacionar com Ele. Para me relacionar com Deus que é soberano, eu preciso conhecê-lo através da sua palavra. Para me chegar nesse Deus que é soberano, eu preciso então reconhecer os meus pecados. Para eu conhecer os meus pecados, eu preciso do espelho da palavra, que irá então indicar, apontar, mostrar para mim onde eu preciso mudar, onde eu preciso então me ajustar. Porque eu quero estar perto deste Supremo Pastor. Eu falei, enquanto no capítulo 22 é o bom pastor que dá a vida para as suas ovelhas, no capítulo 23 ele é o pastor, que leva as ovelhas para comer, para se deleitar em paz. 1 Pedro vai apontar então que esse Rei de Glória, Ele é o nosso Supremo Pastor, que cuida de nós. E Ele deve ser digno de toda a honra, de toda a adoração. Aquele poderoso nas batalhas, no final, Ele irá jogar no lago de fogo todos os seus inimigos. O anticristo, o falso profeta, o diabo, os demônios, o inferno, e Ele irá lançar todo aquele que não confessá-lo como Senhor e Salvador. Você que está aqui essa noite, que você não tem conhecido Jesus Cristo como Rei da Glória, aquele que morreu, que ressuscitou, aquele em que você deve confessar os seus pecados, entendendo que sem Ele você não pode chegar ao Pai. Um dia você prestará contas diante dEle, e Ele, como um rei que não perde as batalhas, Ele infelizmente, diante da sua situação, Ele irá lançar você no lago de fogo. Mas isso é uma coisa que você não precisa. Você tem a oportunidade. O Evangelho está sendo pregado para que você tenha a oportunidade de reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Reconhecer como você é pequeno. Ele não precisa de você. Ele não precisa de nenhum de nós para ser o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas Ele lhe chama para participar deste exército e participar do seu corpo. Baixe sua cabeça, irmão. Baixe sua cabeça e medite como está o seu relacionamento com Jesus Cristo. Que tipo de imagem, de visão você tem dele? Ele só é o servo sofredor para você, fraco, que morre lá na cruz? Ele só é aquele bom pastor que lhe oferece, que lhe dá tudo o que você quer, e você gosta dele? Ou para você, Jesus Cristo também é o Rei da Glória, Senhor dos exércitos, o juiz de cada um de nós? Que à medida que você conhecer o Senhor Jesus Cristo, você o adore da maneira que Ele deve ser adorado. Pelo aquilo que Ele faz, pelo aquilo que Ele fez, pelo aquilo que Ele fará e, acima de tudo, pelo aquilo que Ele é. Pai Santo, Senhor, queremos te agradecer por Tua palavra.
palavra nos orienta como nós podemos adorá-lo. Não da maneira que nós queremos, mas da maneira que o Senhor aponta, o caminho que o Senhor aponta. Ó Senhor, queremos te adorar o teu Filho, aquele que morreu, aquele que todo joelho se dobrará no céu e na terra, diante do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Senhor, nos perdoa porque muitas vezes nosso olhar é olhando para os nossos desejos, para as nossas vontades, para os nossos problemas, para a nossa vida, em vez de olharmos para o autor e consumador da nossa fé, para aquilo que é melhor, um relacionamento contigo. Esquecemos de olhar, Senhor, que a Tu pertence, Senhor, a autoridade sobre os céus e sobre a terra. Tu és digno de receber toda a honra e toda a glória. Nos abençoa como igreja, que assim possamos adorar da forma como Tu és digno de ser adorado. Em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, nós te oramos. Amém.